Jacó e José, que vai para dentro do Egito. Aí vai chegar o êxodo, que é a saída, né? Já o capítulo de 1 a 11, nós vimos aí que ele está mostrando para a gente o mundo lá fora. Depois de ter mostrado o mundo lá fora, como o mundo foi criado, como ele foi destruído, como que começou tudo de novo com aqueles 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Agora ele só pega Sem e diz, ó, é de Sem que vai vir o povo de Israel. Aí se detém agora só nesse povo aqui, tá? Agora ele foca só neste povo aqui. Então no capítulo 11 nós terminamos e falamos aqui sobre o que? As confusões das línguas. Vocês lembram? A confusão das línguas e surgiram as nações sobre a terra. Ok, agora vamos para o capítulo 12. No capítulo 12 diz assim: ora, o Senhor Deus disse a Abrão, ainda não é Abraão, é Abrão. Abrão significa pai das alturas. Abraão, que vai ser mudado lá na frente, é pai de nações. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-lhe-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, quem gosta de riscar a Bíblia, sobrinho, em ti serão benditas todas as famílias, ou todas as nações da terra. Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos no capítulo 11 as nações que vão surgir através dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé. De qual dos 3 que vai vir Israel? De qual dos 3 vai vir Abraão? Sem. Isso aí. Vou tocar Israel já aqui, tá? Então Israel vem de Sem. Então, agora Deus chama este homem e vira para esse homem e diz que ele vai fazer desse homem o quê? Uma nação, certo? Então, de todas as nações que já existem sobre a terra, Deus não escolhe nenhuma delas. Ele quer escolher, e ele escolheu um homem para fazer deste homem uma nação, que vai se tornar a nação de Israel. Então, nós vamos falar sobre Abraão, que é o pai da nação de Israel. Israel veio deste homem, Abraão. Ok? Bom, não sei para onde eu começo. Vamos tentar começar da onde eu parei na última aula. Na última aula, eu falei para vocês que quando você lê o capítulo de número 12 do Gênesis, aonde que Abraão está no capítulo 12 do Gênesis? 11:32. E foram os dias de Tera 250 anos, e morreu Tera em Harã. Olha onde Abraão está, em Harã. Aí veio o capítulo 12 e Deus diz para ele: sai da sua terra e sai da sua parentela. Só que nós temos que entender que quando você está lendo Gênesis capítulo 12 e Deus falando isso para Abraão, já é o que? A segunda vez que Deus está chamando Abraão, porque a primeira vez foi aqui, ó. Vamos lá, vamos ver a primeira vez. Ele estava onde? Ele estava em Ur dos Caldeus. Em outras palavras, ele estava em Babel, que futuramente vai chamar o que? Babilônia. Então ele estava em Babel, nessa cidade chamada Ur dos Caldeus, em Babilônia. Aqui Deus chamou ele pela primeira vez. Aqui em Harã já é a segunda vez que Deus está chamando. Agora vamos ver que aqui ele atende a voz de Deus, sim ou não? Aqui ele atende a voz de Deus, aqui não. Porque se Deus vai chamar a segunda vez, é porque a primeira vez ele não atendeu. Eu vou te mostrar, quando você não atende a voz de Deus, Deus tem um chamado na sua vida, olha o que ele é capaz de fazer para te colocar dentro do chamado. Atos dos Apóstolos, vamos lá?
capítulo 7, quem achou, leia o verso 1 e 2, para confirmar essa informação. 7, 1 e 2. Então ele perguntou ao sacerdote: porventura é isso assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais outros. Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então Deus apareceu para Abraão quando ele estava aonde? Antes de estar em Harã. Deus já tinha aparecido para ele, Deus já tinha dado uma ordem para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela. Mas ele não quis sair, ele não quis sair da Babilônia, ele não quis sair da parentela, ele não quis sair de dentro da casa do pai dele. Então o que Deus vai fazer até chegar aqui para ele atender o chamado? Vocês entenderam aqui, irmãos? Que ele estava em Ur dos Caldeus antes de estar em Harã. E quando você lê o capítulo 12, ele atende aqui no capítulo 12 o chamado de Deus. Mas tem que entender que Deus já tinha aparecido para ele quando ele estava lá. Capítulo 11 do Gênesis. Olha o que Deus fez para ele atender o chamado. Capítulo 11 do Gênesis, e o verso 28. Morreu Harã, aí não confunde Harã com a localidade. Harã aqui é o irmão de Abraão. Lá na frente Harã é uma cidade. Ok? Morreu Harã, estando seu pai, a Tera, ainda vivo. Na terra de onde? Do seu nascimento. Aonde? Então lá em Ur dos Caldeus, Deus já tinha chamado Abraão. Só que Abraão atendeu o chamado? Sim ou não? Não atendeu. Por quê? Porque quando o irmão dele, Harã, morre, quando o irmão dele aqui morre, o pai dele sente-se desgostoso pela morte do filho, e o pai dele é que decide sair de Ur dos Caldeus. O pai dele que decide sair de Ur dos Caldeus. Aí verso de número 29, me ajude. Abraão e Naor tomaram para as mulheres, e a de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arão, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, tinha filhos. Observe, era estéril. Tomou dela a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus. Saiu de Ur dos Caldeus com qual propósito? Para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, que é a cidade, E habitaram ali. Então ele sai de Ur dos Caldeus e ele tem um propósito. Qual é o propósito? Qual você que você leu agora aí? 30 aí? 31, né? Isso. Ele sai de Babilônia com desejo de ir lá para Canaã. Para Canaã. A terra que Deus vai dar para Abraão. Só que ele só está saindo de lá porque quem é que morreu? O irmão dele, o filho de Tera, o pai de Abraão. Então quando o irmão dele morreu, ele então decidiu sair dali de Ur dos Caldeus. Só que ao invés dele ir para Canaã, ele para aonde? Ele para em Harã. Aí lá em Harã, o verso 32 vai dizer agora o quê? E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Morreu aonde? Harã, cidade. Então vamos entender isso. Quando Deus chamou Abraão, o irmão dele estava vivo? Quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, o pai dele estava vivo? Sim. Por que agora ele vai atender o chamado? Porque agora o estava atrapalhando ele. Você entendeu? Se Deus tem um chamado na sua vida, você fica procrastinando, você fica, agora não, Senhor, eu tenho que cuidar do meu irmão morreu e deixou um sobrinho para mim tomar conta, pai. Deixou um sobrinho para mim tomar conta. Qual é o nome do sobrinho? Ló, eu vou tomar conta desse meu sobrinho. Não, meu pai está velho, eu vou tomar conta do meu pai. E você fica enrolando o seu chamado, enrolando. Não, Senhor, agora não, vou fazer a obra agora não, vou cuidar da minha vida profissional, da minha vida familiar. Vou cuidar dos meus filhos, aí os filhos crescem. Não, agora vou cuidar dos meus netos, aí os netos crescem. E quando você abre o olho, já passou anos e anos e você não fez nada. Agora, se você tem um chamado específico, não
Não é um chamado geral, é chamada específica, que é o caso de quem? Abraão. Deus, ele não mede consequência, ele mata para te colocar dentro do chamado, do propósito que ele tem na sua vida. Se ele resistisse, ia morrer mais gente. Por que você acha que quando ele sai de lá, quem é que ele leva junto? Por que ele leva junto Ló? Porque a consciência dele está pesada. A consciência dele está pesada. Pesada por quê? Ele se sente culpado Da morte do irmão. Ah, hoje Deus não faz isso, não faz não. Não faz não. E um dos caldeus é a Babilônia e também a Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma localidade, como se fosse o Espírito Santo. Aí dentro do Espírito Santo tem um estado chamado, tem um município chamado Ur dos Caldeus. Então o primeiro chamado foi o diabo, que esse, né? O primeiro chamado foi em Ur dos Caldeus. Isso, que é lá que ele está falando que Estevão está falando em Atos. Antes de ir para Arã. Isso. Esse 11:31 é Atos também? Não, aqui já é Gênesis. Então, irmãos, olha só, ele só vai atender aqui, quando você lê o Gênesis 12, você entende então, para ele atender o chamado aqui, Deus teve que trabalhar na vida desse homem. E como que Deus trabalhou? Matando o seu irmão e matando o seu pai. Por quê? Por que você acha que Deus vira para Abraão e fala bem assim: Abraão, sai da onde? Não, sua terra. Abraão, sai da onde? Parentela. Abraão, sai da onde? Casa de seu pai. Abraão saiu da terra dele? Não. Saiu da terra dele, não saiu daqui? Sim. Mas foi por ele mesmo? Não. O pai dele que ficou desgostoso da morte do filho. Oh, beleza, saiu da terra. Aí, ele saiu da parentela? Não, ele continua no meio da parentela. Na verdade, colocando assim: saiu da parentela? Saiu. Ou não saiu? Eu acho que não, porque o texto diz que veio quem? Veio o pai, veio o irmão, veio a sogra, veio a... O que diz aí o versículo? Veio Sara, veio Mica, veio Arão, veio um monte de gente aí. Então ele continua o quê? Apegado à parentela. Ele está obedecendo? Tá, mas está obedecendo pela metade. Aí quando Deus diz: sai da casa de seu pai, ele saiu? Não. Para sair da casa do pai, Deus teve que matar o pai dele. Aí ele saiu da casa do pai dele. Então quando você lê isso aqui, Deus falando: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Ele está obedecendo pela metade. E toda vez que ele obedece pela metade, tem uma punição em cima de alguém. É tipo a história de Jonas, né? O culpado não é Jonas, mas quem está sofrendo? Não, eu fumo minha maconha, minha cocaína, cheiro minha bebida lá, mas o problema é meu. Seu? Toda a sua família. Tem pessoas envolvidas, ele está sofrendo com essa situação. Entende? Então, no caso aqui dele, ele obedeceu, mas obedeceu pela metade. Quando ele começa a obedecer, quem que ele leva junto? Ló. Ló vai dar trabalho? Vai. Por quê? Porque no capítulo de número 13, sua Bíblia está aberta ainda, a Bíblia diz que Ló começou a prosperar por estar andando com Abraão. Ló começou a prosperar por estar andando com Abraão. E chegou um momento no verso de número 11, que Abraão falou o seguinte: olha, Ló, pega o seu caminho, que eu vou pegar o meu. Para onde você escolher ir, eu vou pegar o oposto. Aí o texto diz que Abraão foi para outra região, a região aí, no verso 12, de Canaã. Mas no verso 10 diz que Ló, ele viu as campinas de Sodoma e Gomorra. Falou: ali é muito bom, ele tem pasto verdejante. Sodoma e Gomorra, pasto verdejante. E dizem que Sodoma e Gomorra pareciam o jardim do Senhor. Ele tinha um monte de rebanho, um monte de gado. Aos olhos dele era o quê? Mas quando ele chegou lá, ele viu que os habitantes de lá eram perversos.
Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com você olhar pela aparência. Mas o texto diz que, ó o 14. Quem achou 14? Lê. 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Continuar. Tudo isso eu tenho dado à sua semente. Muitas coisas Deus quer te dar, mas Deus só vai te dar depois que você começar a obedecer aquilo que Deus disse. Deus disse: ei, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai. Não, ao invés de sair, ele continua levando quem? O Ló com ele, sim ou não? Levando o Ló, e o Ló está sendo um impedimento na vida dele. O Ló está sendo um impedimento, o Ló está sendo uma bagagem extra, o Ló está impedindo Abraão poder ver. Deus disse, quando o Ló se apartou: lê os teus olhos e contempla. Então tem muita coisa que Deus quer que você contempla, que Deus quer que você veja, mas enquanto nós estivermos carregando o Ló, obedecendo pela metade, meu irmão, só vai ver umas coisinhas. Então o problema que houve entre eles e as pessoas que tomavam conta dos animais foi permissão de Deus. O próprio Deus vai agir. O próprio Deus vai agir. O próprio Deus vai permitindo ali as coisas acontecerem para ver se Abraão começa a entrar dentro do propósito de Deus. O problema é que Ló vai se apartar, sim ou não? Ló vai se apartar agora, vai começar a obedecer. Mas tem outro problema. O capítulo de número 12, verso 10, diz que Abraão, antes de Ló se apartar dele, olha o que Satanás fez. 12, verso 10, diz que Abraão foi para onde? Desceu hoje. Abraão desceu para o Egito. Então presta atenção. Ele desceu para o Egito. E quando ele sobe para o Egito, no capítulo 13, e o verso 1, aqui ele desceu. Aí o 13 primeiro diz que ele subiu. Subiu, pois, Abraão do Egito. Então toda vez que você vai para o Egito, você está o quê? Descendo. Descendo espiritualmente. Você pode até subir de lá, você pode até voltar do mundo, você pode até voltar de uma queda. O problema é que quando a gente volta de uma queda, sempre vem junto quem? Agar. Quem era Agar? A escrava. O que a escrava vai gerar para Abraão? Mais um parente ilegítimo. Você está pegando tudo isso aqui? Você deu uma explicada. Olha como o capeta é terrível. Ele se apartou de Ló, e quando ele se apartou de Ló, Deus disse: abre os teus olhos e contempla para a direita, para a esquerda, para o norte, para o sul. Tudo isso eu vou dar para você. Mas você não conseguia ver isso enquanto você estava carregando essa bagagem com você. Só tem um problema: tem mais uma bagagem lá. A princípio, ela era o quê? Uma escrava. Só que no capítulo 16, o texto vai dizer, no verso 2, que Abraão vai dar ouvido à voz da sua mulher. Por quê? Porque eles já estão velhos e não tem filho. E o que Sara, ou Saraí, ainda Saraí, propôs aí no verso 2? Entra a minha escrava, ela vai gerar um filho, e esse filho vai ser nosso. Está querendo ajudar Deus, senhor? Não? E Abraão ouviu. Quando Abraão ouviu a voz, a criança começou a crescer, e Sara percebeu que Abraão começou a dar mais atenção para a mulher, a escrava, e para o filho dela, e Sara ficou esquecida. O que Sara fez? Sara pegou a mulher, a escrava, e pegou o filho dela e disse: o quê? Suma daqui. Sim ou não? Foi. E o texto diz no verso 16, do capítulo 16, o que diz? Vai, irmãos. Tá, só um detalhe. Ela vai dar um filho para ele. Qual é o nome do filho? Quem lembra? Ismael. Então a gente vai ver os ismaelitas. Aí o verso 13, 16 diz o quê? E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Então me ajuda no cálculo aqui, que eu sou muito ruim de matemática. Veja bem, quando o menino nasceu, Abraão tinha quantos anos?
86, capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Então olha para o quadro. Abraão tinha 86 anos. Olha só, quando Deus chamou Abraão aqui, Abraão tinha quantos anos? 75 anos. Agora, quando a criança nasceu dessa escrava aqui, ele tem quantos anos? 86. Só que, não sei se você percebeu, de um versículo para outro, passou quantos anos? De um versículo para outro. 13 anos. 13 anos. Sabe o que é esses 13 anos? Silêncio de Deus. Silêncio de Deus. Deus estava aprovando o que ele fez? Deus se calou. Tem 13 anos de história que Deus não falou mais nada com Abraão. Há muita coisa que nós produzimos, meu irmão. Há muita coisa que nós produzimos, há muita coisa que nós geramos que não vem de Deus. E entramos aí em um silêncio de Deus, e Deus não fala mais nada, não responde mais nada, e a gente fica dando murro em ponta de faca, e a gente fica alegre com uma coisa que Deus não está alegre. Ele estava alegre ou não estava alegre com a criança? Não. Estava, mas Deus não estava. Sai da sua terra, sai da sua parentela. Mas agora ele tem aqui, ó, filho. 13 anos, Deus se calou, Deus silenciou. Não sabemos nada do que aconteceu nesse período. Só vamos saber que no capítulo de número 21. Achou? Verso 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. 19. 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, qual era a luz de Abraão, caçoava de Isaac. Disse a Abraão: rejeita essa escrava. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Olha só, não parece uma injustiça agora desse homem, de Abraão? Abraão não é tão perfeitinho assim não, irmão. Quando a gente pensa, ele é o pai da fé, o pai da fé, mentiroso. Olha aí, um camarada desse aqui hoje, a Lei Maria da Penha pegava ele. Não quer assumir a fraternidade da criança. Manda a mulher embora com o filho dela. Por quê? Porque agora tem meu Isaac. Tem uma galera assim, né? Tem uma galera assim, quando recebe a bênção, esquece de você, despreza você, abandona você. Assim, quando a bênção de Deus chega, estão no seu lado. Irmãos, então essa é a história desse homem que foi chamado aos 75 anos, começou a obedecer pelas metades, carregando junto dele Ló, que estava impedindo dele ver coisas grandes que Deus queria dar para ele. Por um deslize, ele desceu, ele caiu, e isso daqui, lá na frente, vai ser um empecilho para ele, porque vai gerar esse Ismael, que vai produzir quantos anos de silêncio? 13 anos de silêncio de Deus. Aí ele manda a mulher embora. Presta nisso aqui, hein? Aí ele manda a mulher embora e manda também o Ismael embora. Ismael vai embora para o deserto. E de Ismael vai ter 12 filhos. E desses 12 filhos vai vir os ismaelitas, que hoje são quem? Quem lembra? Muçulmanos. Com uma religião, como uma religião? Ismael? Não. Islã. Ismael, Islã. Aí, ó. Olha o problemão que esse cara arrumou lá, que até hoje está aí. Está lá, continua brincando até hoje. Quem? Isaac e Ismael.
aqui não foi uma briga, que Sara viu eles zombando, brigando. Essa briga continua até hoje. Essa briga continua até hoje. Ou seja, Israel e os muçulmanos, que procede do tronco de Ismael. Esse 12 é de Manu. 12 filhos ele vai ter. Então tem coisa que a gente arruma um problema para a vida toda, meu irmão. Tem coisa que você mexe que é igual cais de marimbondo, é problema para a vida toda. Tem marca que marca a gente, que marca para a vida toda. Você pode fazer mil coisas boas, mas está marcado, é o adúltero, é o ladrão. Marcou, meu irmão, na vida toda, não importa mais o que você marcou. Mas Deus abandonou esse homem? Não abandonou. Fala. Ele está judiando, tá gente. Tá frio, gente? Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Canaã lá, porque ele. Aí ele estava em Canaã, quando ele foi chamado. Ele saiu de Babel para ir para Canaã. Só que aí ele para em Arã. Ele para. E a terceira vez que ele foi chamado foi aonde? Ele estava em Arã. Ele Ele estava em Arã. A segunda vez ele estava em Arã. Estava em Ur dos Caldeus. A segunda? Primeira vez estava em Ur dos Caldeus. E a segunda? Ele foi A chamado segunda ele de estava em Shefa. Arã. E a terceira? Não, só Não duas. tem terceira? Só foi a segunda vez. Quando Só matou foi a segunda vez. os dois. Aí quando matou ele já. Ou seja, ele foi sofrendo muitas perdas até entender que Deus está falando: ó, estou matando um por um. Você vai deixar a sua parentela ou não vai? Vou ter que matar todos? Quantos vai deixar a sua parentela? Estou matando um por um. Tem coisa que Deus não deixa, abandona, abre mão disso. Isso é problema. Isso vai ser problema para você lá na frente. Abra mão disso. Mas, bom, aí tem um episódio agora para a gente poder fechar esse camarada chamado Abraão aqui, que é o capítulo 22. Quem pode até o 1 e o 2 para mim? Estudando Gênesis. E aconteceu. 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então presta atenção nos detalhes que Deus, na fala de Deus, nos detalhes. Detalhe aí é o verso 2, ó, Deus disse: toma agora a palavra, teu. Toma agora um único. Toma agora aquele a quem tu amas. Ó, teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas, e oferece em holocausto para mim. Por que a gente faz aqui a prova de Abraão? Deus quer ver se ele realmente está aprovado nisso daqui, ó. Mas se realmente está de perto, o problema de Abraão era a família. O problema de Abraão era a família. Nessa situação aqui, Alex, Deus também ficou um grande tempo sem falar com Abraão depois do Isaac nasceu, porque Abraão começou a quase adorar o filho, né? Foi. Tanto é que aqui, o último altar que Abraão fez foi aqui, né? Foi. Depois que Isaac nasceu, ele se apegou muito. Isso, Isaac, né? Pegou muito a Isaac e de novo abandonou. Há um silêncio. Bem observado, existe silêncio. Não tem tão expresso assim. Mas quando você pega aí no capítulo 20, que ele nasce, você não tem muita narração de Deus. Você tem lá com Isaac, aparecendo com Isaac, brincando com Isaac, levando para o campo Isaac. Esqueceu de Deus. Não tem coisa que Deus te dá que toma o lugar dele. Abraão parou de adorar a Deus para adorar o filho. Adorar a Deus foi pelo entendido para ele. Tem gente que fala assim: eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Por quê? Minha empresa. Por quê? Minha escola. Por quê? Minha faculdade. Por quê? Minha família. Por quê? Meu filho. Por quê? E a gente vai colocando um monte de coisa, irmão. E a gente não percebe que isso está tomando o lugar de Deus. Isso está impedindo
o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Isso, quem está travando é você. E Deus é ciumento. Deus é ciumento. Deus é ciumento. Então, sabe por que muitas vezes o Isaac morre, o nosso Isaac morre? Isaac morreu aqui, sim ou não? Não. Isaac morreu aqui, sim ou não? Não. Por que Isaac não morreu? Ele obedeceu. Porque Deus viu que realmente Abraão amava a Deus mais do que a seu filho. Então, você vai ver o seguinte: por mais que ele está assim tão apaparicado com o filho dele, mas Deus colocou a prova. Vamos ver se esse negócio é verdadeiro mesmo? Vamos ver se esse negócio é verdadeiro mesmo. Então, Deus não tem problema nenhum em te dar bênção, problema nenhum em te abençoar, em te prosperar, em te enriquecer, em abrir os seus olhos e está vendo tudo isso eu quero te dar, tudo isso eu quero te abençoar. Começou a deixar essas coisinhas, comecei a deixar, mandou embora aquilo que não era para ter pegado, mandei, beleza, toma a bênção aqui, ó. Agora cuidado, que essa bênção pode ser maldição na sua vida. Sabe que muitos dos nossos Isaac morrem? Porque Deus vai dizer, tem que matar mesmo, porque se não morrer, toma o meu lugar. Isaac não morreu aqui porque o primeiro lugar no coração de Abraão era quem? Deus. E por que muitas vezes o nosso Isaac, a nossa bênção começa a morrer, o nosso casamento, a nossa vida espiritual, e tantas coisas estamos pedindo a Deus e orando há anos para Deus dar. Por que morre? Porque aquilo dali precisa morrer, senão você não volta para Deus. Por isso nosso Isaac morre. Porque Deus não é mais primazia, prioridade na nossa vida. Isso é tão sério, tão sério, que Jesus falou bem assim, quando ele voltar, o que vai estar acontecendo. Rapidinho, vem comigo. Lucas. Não vou nem citar buscar Deus em primeiro lugar e o reino. Não, vamos para Lucas 17. Acharemos. Amém. Olha só. Aqui ele está falando de prioridade. Lucas 17, eu falei? Mas antes de ir para 17, eu quero 17. Vamos abrir aqui onde eu abri aqui, o 14. O verso 7, ele começa a falar aqui, a partir daqui, ele começa a falar de prioridade. Pessoas que querem ocupar o primeiro lugar. Ele diz, olha, faz o seguinte, em vez de você querer ir para o primeiro lugar, você está no último lugar. Se você for digno no primeiro lugar, alguém vai te dizer, ei, levanta aí e senta aqui. Porque triste coisa é você sentar no primeiro lugar e alguém chegar mais digno que você, e você tem que ouvir, ei, levanta, porque aquele é mais digno.